Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? E então, como eu fiz uma pergunta, né, para saber quem tinha feito a disciplina de cartografia, né, mas a disciplina de geografia, ela é do terceiro período, e ela é realizada concomitantemente, né? Apesar do período remoto também, nem todo mundo ser obrigado a estar cursando todas as disciplinas, né, do período. E então, nessa aula de hoje, a gente vai passar um pouquinho por alguns conceitos da cartografia que serão primordiais para essa disciplina, para a gente estar conseguindo desenvolver um trabalho legal para a confecção dos mapas, para a gente estar podendo entender melhor como que é esse universo aí do geoprocessamento na geografia. Deixa eu apresentar aqui. Bom, está todo mundo vendo a minha tela? Ok. Bom, então aí alguns pontos, né, importantes a serem destacados na, na cartografia para essa disciplina em si é o quê? É que a gente precisa, né, tá conhecendo melhor qual que é a principal função da cartografia, né, que é de representar a realidade por meio de informações espaciais e também que ela tem as suas aplicações e atividades, né, que necessitam conhecer parte da superfície terrestre, aí como projetos de engenharia, estradas, planejamento urbano, o planejamento e monitoramento ambiental, como recursos naturais, agricultura, florestas, e também a parte de SIG, né, com a elaboração dos mapas digitais e temáticos. Na cartografia, então, a gente vê que está presente por meio da utilização de imagens de satélite, o uso de GPS, possibilitando aí, né, a aquisição de coordenadas com maior precisão e a confecção dos mapas em si. E um conceito importante, então, da cartografia é o quê? Que para as aulas práticas dessa disciplina e disciplinas posteriores é que o conceito de escala é a relação ou proporção existente entre as distâncias lineares efetuadas sobre o mapa, representado por desenho, e aquela existente no terreno, ou superfície real, que é representado por desão, né? Bom, a escala, ela tem aí, ela é adimensional, ou seja, ela não tem uma dimensão, né? Ela não tem uma unidade em si, e então, como que a gente consegue calcular esse valor da escala? Ela tem o numerador, né, 1, que é a distância do mapa, dividido por n, que é o denominador dessa escala. Então, o valor da escala ele pode ser encontrado a partir da fórmula, também a partir da fórmula E igual a Dzinho dividido por Dzão. Assim, né, a partir dessa forma, então, a gente consegue ver como que a escala, se ela vai ser uma escala reduzida ou se ela vai ser uma escala ampliada. E nisso, então, a gente tem os tipos de escala existentes, que são as escalas numérica e escala gráfica. A escala numérica, ela é representada por uma fração, né? E ela informa o número de reduções ou ampliações que a superfície real sofreu. Ela é representada, então, né, por 1 por 50 mil, 1 por 250 mil, 1 por 1 milhão, que é representada aí com esses dois pontos, ou, se não, representado por uma barra, que a gente pode ver nos dois exemplos seguintes, 1 barra 50 mil e 1 barra 250 mil. Porém, a gente fala 1 para 50 mil e 1 para 250 mil. O segundo tipo de escala já é a escala gráfica, que ela é representada por uma linha ou uma barra graduada, com subdivisões denominadas de talões. Aí, cada talão, então, é esse pedaço aqui, ó, desse númerozinho inicial até o próximo valor. Então, cada espaço desse, né, que é 1 centímetro no mapa, é chamado de talão. Então, cada talão ela vai apresentar a relação de seu comprimento com o valor correspondente no terreno.
E outro ponto importante também na cartografia, e que é de super importância para a confecção de mapas, é como que essas representações da Terra elas são apresentadas para a gente. Nesse primeiro exemplo, a representação da Terra ela vem por meio da representação geoidal, em que a Terra ela é apresentada por um geóide, essa imagem aqui ao lado, e que ela é determinada por gravimetria e pelo prolongamento do nível dos mares, o formato da Terra, né? Já que não é uma esfera perfeita e muito menos plana. Bom, já a segunda representação da Terra que a gente possui é o elipsoide, que é a superfície de referência tratável matematicamente, que ela é caracterizada, né, por seus semi-eixos maior, que é esse raio equatorial, e o menor, que são os achatamentos dos polos, que a gente consegue perceber que é no Polo Norte e no Polo Sul. Então, ela também não vai ser o quê? Uma esfera. Além disso, nas representações da Terra, nós temos também os datums. O que é um dado, afinal? O dado ele vai ser caracterizado por uma superfície de referência em relação à Terra. Esse é o primeiro dado que nós temos. Aí, além desse, nós temos o dado planimétrico ou horizontal, dado vertical ou altimétrico, o dado topográfico, topocêntrico, desculpa, com origem no centro da Terra. E aí nós temos o SAD 69 e o dado geocêntrico, com origem no centro de massa da Terra, os siglas 2000, que é o que nós utilizamos hoje para a confecção dos mapas. E uma observação que eu faço aqui é que as coordenadas geográficas, elas dependem de um dado planimétrico, pois ele é quem vai definir a referência para os meridianos e os paralelos. Só um adendo nessa parte, que aqui eu só estou citando quais são os dados existentes, porque mais para frente vocês vão ver isso na disciplina de cartografia, e também porque é só para a gente ter uma noção de quais os dados importantes que a gente precisa para a gente estar realizando as nossas atividades aqui na disciplina. Bom, os sistemas geodésicos no Brasil, então, como eu citei, né, são aí o datum topocêntrico, que é o SAD 69, que a gente consegue observar aqui, né, o formato do elipsoide e a questão do geóide. E aqui seria uma área, a região mapeada. A gente consegue ver qual é a sobreposição, qual que fica mais certinho ali na hora da gente estar podendo pegar as coordenadas e estar realizando a confecção do nosso mapa e ter a maior precisão possível. Já à direita, nós temos aí o dado global geocêntrico, né, que é o siglas 2000, que é o sistema de referência geocêntrico para as Américas, que é o que nós utilizamos hoje para a confecção dos mapas. Ah, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat ou perguntar através do áudio, tá? Assim, dando continuidade, nós temos, então, a projeção cartográfica, que é um recurso, né, matemático que ele vai permitir que a gente represente a superfície curva do planeta, que é em 3D, por meio dos mapas, das cartas e das plantas, que são superfícies planas. Mas na projeção cartográfica, ela tem três propriedades importantes, que é a questão da sua conformidade, da sua equivalência e da sua equidistância. Porque a conformidade vai a partir da manutenção das formas aéreas a serem representadas, a equivalência, né, a inalterabilidade das áreas e, por fim, então, a constância das relações das distâncias dos pontos representados e as distâncias dos seus correspondentes. Porque aí a gente precisa ter ter algumas atenções, né, na hora da gente estar vendo qual que é a projeção certinha que a gente está analisando. Porque, às vezes, a gente vai lá no site
do IBGE, por exemplo, pega alguns dados e joga lá no QGIS, para a gente poder confeccionar nosso mapa. Só que, às vezes, a gente esquece de trocar a projeção. A gente não tem a atenção devida, então o nosso mapa ele vai ficar distorcido, ele não vai ficar da maneira que seria correta. Então, a gente tem que tomar um pouco de atenção nisso. Bom, dessa forma, então, a gente tem aí a questão dos elementos de um mapa. O que realmente precisa conter em um mapa, para ele ser considerado um mapa, né? Nós temos, então, a questão do título, que é para a gente estar identificando qual que é o assunto do mapa que está sendo apresentado para a gente. A orientação, que vai mostrar a localização e a direção por meio da rosa dos ventos ou de um ícone indicando qual que é o norte daquele mapa. A referência, que vem da fonte dos dados. Se você retirou os dados do IBGE, do IDCESEMA, e a questão do datum, se é o CIRGAS 2000 que você utilizou, a projeção, o autor, né, quem está confeccionando aquele mapa, e a data. A data, algumas pessoas colocam, outras não. A legenda, que é super importante para a gente estar podendo identificar o que aquele mapa realmente está representando, qual a cor que está sendo representada, porque a pessoa ela não vai colocar uma cor verde para representar um rio, por exemplo, porque já é esperado, né, que a gente coloca o tom verde para as florestas, para a mata. Então, a gente precisa ter esses pequenos cuidados. Então, a legenda ela vai decodificar todos os símbolos usados, cores, formas, espessuras de linha, a grade de coordenadas, para a gente poder, né, estar verificando certinho qual que foi a grade ali que ela utilizou e que é a localização espacial do lugar que está sendo mapeado e a questão da escala, que eu citei no início, né? Que ela vai informar, então, a relação entre o tamanho do espaço real e a representada. Assim, então, aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente poder estar verificando, né, quais que são esses elementos que estão no mapa. Aqui, então, nós temos um mapa, né, de sobreposição da área urbana do município de Ubá, e esse, então, é o título desse mapa, é esse que está identificando o que está sendo tratado, as informações que são trazidas aqui. A legenda, que é o nosso segundo elemento, que é a coloração amarela, que é representando a população do ano de 1995, a coloração de rosa aqui é a expansão da mancha urbana, né, do ano de 2019. O branco aqui está sendo para representar o limite do município de Ubá. E aí nós temos a escala, que aqui está de 0 a 2.500 a 5.000 metros. Então, cada 1 centímetro no mapa, né, está representando aí 2.500 metros. O nosso norte geográfico, representado por esse ícone. A tabela, né, com os dados, com a referência aqui. Qual foi a projeção utilizada? Nesse caso, a projeção TM23 Sul, CIRGAS 2000, a fonte, que foram informações do IBGE e do Mapa Bioma, e a elaboração, que foi feita aí pela Larissa e por mim. E outro ponto importante também é a questão da grade, né? Que são esses valores aqui em cima, que a gente coloca neles, no mapa. Às vezes, as pessoas colocam só esse valor mesmo, e na hora de gerar, né, o layout do mapa, já vai aparecer automaticamente quando você seleciona a opção, e outras pessoas colocam como se fosse uns sinais de cruz. Opa! Coloca os sinais de cruz, que vai aparecer também nessa mesma posição aqui desses valores. O segundo mapa, então, é esse aqui, que é o de uso e ocupação do solo em uma área da zona rural de Teixeiras, Minas Gerais. Novamente, né, nós temos, então, o título, que está aqui na parte central, no alto do mapa, o norte geográfico, que está aqui no campo superior direito, a legenda, né, igual aqui, ó, a água foi com o tom de azul, e aqui foram outras informações, né,
por causa de vegetação, foi em vermelho, porque o vermelho em si foi eu mesma que escolhi, mas é porque é uma construção, né? Então, para diferenciar das outras áreas que foram delimitadas nesse mapa, eu escolhi essa cor para poder diferenciar. Aí teve aqui, né, hortaliças, mata, pastagem, um tomzinho de amarelo e eucalipto também. Novamente, né, a escala aqui, ela já foi maior ou menor? Alguém pode me responder? Apesar de que eu acho que eu não comentei sobre isso lá no início. Larissa? Eu respondi? Achei que era para os meninos. É uma escala maior, porque ela mostra um nível de detalhe maior do que o outro mapa. Isso. Então, gente, uma coisa que a gente precisa ter atenção é em relação a essa escala. Se a gente quer um nível maior de detalhes no nosso mapa, a gente precisa ter, então, se a gente quer ter, né, uma escala de maior detalhes, a nossa escala ela vai ser uma escala grande. Aqui, então, foi de cada centímetro no mapa equivalia a 100 metros. No mapa anterior, deixa eu voltar aqui. No mapa anterior, a cada um centímetro no mapa já era 2.500 metros. E a gente não tem o mesmo nível de detalhes. Então, aqui seria uma escala pequena em relação ao segundo mapa. E aqui também, novamente, né, as informações de onde foram tiradas, né? Quem elaborou o mapa, qual foi o dado e a projeção utilizada. E, novamente, aqui em cima e nas laterais, a questão da grade. E isso, com o tempo, vocês vão vendo, é uma questão de gosto, de colocar a grade só na parte, em todos os lados do mapa, como está aqui, só em duas partes, aí é com o costume mesmo, que você vai vendo qual que fica melhor para a estética do seu mapa. Bom, aqui então, uma referência, né, que a gente foi utilizada do FITS, da cartografia básica, e do IBGE. Quem tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente passou assim rapidinho para a gente ter uma noção do que a gente precisa, né? Ter o conhecimento, pode fazer aí para a gente. E é bom também, gente, salientar que isso é só uma revisão. No decorrer dos processos, a gente vai estar explicando um pouco melhor como que é isso na prática e toda a estrutura da confecção do mapa, tá? Então não é de desesperar no momento. Se alguém que tiver pergunta, abre o microfone ou pode escrever no chat que a gente está aqui. Ninguém tem dúvida, gente? Aproveita aí enquanto está bem no início do período. Pedro, Lucas, Amanda, Isabelle. Ok. Então, se ninguém tiver dúvidas, a gente vai passar para a próxima parte da aula. Primeiro, eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram dificuldade em baixar o programa, instalar ou fazer cadastro naquelas plataformas, ou se foi tudo certo. Que bom que deu certo, então. Eu tinha comentado com vocês que para essa aula a gente usaria o Google Earth Pro.
Só que aí vai ficar a critério de vocês, se querem fazer acompanhando ou se querem fazer vendo o vídeo depois, porque ele vai estar, a aula está sendo gravada, né? E a ideia de utilizar o Google Earth é para vocês terem conhecimento de um tipo de dado que a gente vai usar, que é o Shapefile. E também as suas aplicações, né? Dentro de um outro programa que não seja só o QGIS ou propriamente o ArcGIS, que vocês vão trabalhar mais para frente, nas outras disciplinas. João, não tem problema nenhum. Os vídeos vão estar lá para você seguir depois. E o Pedro também não tem problema. A ideia é que vocês estão agora, né? Nesse momento, tenham ideia do que pode ser feito com aquilo que está sendo disponibilizado. Eu vou apresentar aqui para vocês, então. Primeiro, eu peço para que vocês não se incomodem com o barulho da rua, porque a rua aqui é muito movimentada, vai passar carro, moto o tempo inteiro. E depois, para se vocês tiverem dúvidas, para falarem por áudio mesmo, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Então, a aula de hoje, né, para a gente ver a utilização do Google Earth Pro para visualização de camadas, que seriam essas camadas dos shapefiles que eu comentei no vídeo com vocês, da última aula gravada. E o que é o Google Earth? O Google Earth é um programa que foi desenvolvido com a função de apresentar um modelo tridimensional da Terra, ou seja, uma representação mais fiel da superfície da Terra. Como que ele é feito? Ele é feito com a união de vários dados de satélites que estão circundando a Terra, né? E de diferentes diferentes empresas. Por exemplo, a gente tem imagens do Landsat, do Copérnicos, todos unidos para formar esse modelo tridimensional. E para que ele serve? Ele tem suas funções básicas, né, que são atribuídas a ele, como localização, identificar lugares, construções, paisagens, a observação da topografia. Por ser um modelo tridimensional, então ele dá essa representação que não é apenas no 2D, no 3D também, e assim como traçar rotas, como o Google Maps. Como que eu imagino que tem gente que faz licenciatura, o Google Earth Pro, ele pode ser usado também para a gente trabalhar nas aulas de geografia, né, com os alunos. A gente pode mostrar uma representação cartográfica, porque ele dá uma representação mais simples do que um programa elaborado, né? A observação de processos históricos, a localização e reconhecimento de atributos em diferentes escalas, que é o que eu vou mostrar para vocês. Os exemplos aqui, a gente tem uma representação cartográfica simples, feita dentro do Google Earth mesmo, com título, legenda, escala, o norte geográfico e a fonte de dados. Aqui é a área urbana de Viçosa. E aqui é a representação de um processo histórico. Ficou bem ruim de ver, mas é a primeira, né, de 1986, e depois a expansão, como foi essa expansão urbana de Viçosa em 2020. As áreas que foram ocupadas, e, lógico, tem como trabalhar com uma visão mais aproximada, né? Que aí já dá para notar maiores detalhes. E como falei, a ideia dessa aula é mostrar, né, a identificação e observação de temas, um exemplo bioma, que a gente vai pegar um shape a ideia é pegar um shape do IBGE, os programas das plataformas que fornecem esses dados e levar para dentro do Google Earth. Como realizar essa sobreposição, né? Então, retomando, que a gente vai usar arquivos shapefiles, que é um tipo de arquivo digital que representa uma função ou elemento gráfico, seja um ponto, uma linha ou um polígono, e que contém uma referência espacial, que seria coordenadas geográficas, por exemplo, latitude e longitude. E onde baixar, mostrei para vocês naquele primeiro vídeo, né? A gente pode usar IBGE, IBCSEMA,
tem INPE, tem INCRA, tem vários sites que fornecem esses dados para a gente. O ideal é a gente conseguir esses dados em sites oficiais, para a gente ter uma confiabilidade daquilo que está sendo representado. Um outro exemplo, que eu não comentei com vocês antes, mas sobre ponto, linha e polígono. O que seria isso, né? Um ponto ele pode ser usado para representar uma árvore, um poste, linha para representar rios, ruas, e polígono a gente pode representar a área de uma casa, área de floresta, uma lagoa, representações geralmente espaços maiores. Aqui são os endereços e as referências utilizadas. Aqui eu vou abrir para vocês o Google Earth Pro agora, para a gente ver isso, como é que a gente adiciona esse dado na prática. Para importar os dados Shapefiles aqui para dentro do Google Earth Pro, a gente simplesmente ir em arquivo, importar, e procurar onde a gente deixou a nossa pasta, né? No meu caso, deixei na pasta de monitoria, aula 2. Lembra que eu pedi para vocês baixarem esses 3 shapes? Era apenas para teste, para vocês terem conhecimento, né, de como que a gente trabalha com Shapefile. Então, eu fiz o download, separei por pastas. Aqui a gente seleciona qual tipo de arquivo a gente vai usar, né? Coloquei todos os arquivos. E aqui a gente vai clicar na função de .shp. Tem que ser .shp aqui e arquivo shp aqui, que é o arquivo shape. É só dar um clique e abrir. Quando abrir, ele vai perguntar, né? Quer aplicar o modelo aos recursos absorvidos? Sim. Criar um novo modelo. E aqui ele vai mostrar esses, a gente chama de atributos, que é o que vem acompanhado do shape. O shape ele vai sempre estar acompanhado de informações. Então, por exemplo, a gente chama de colunas, né, separadas por colunas. Vai ter uma coluna representando dados, por exemplo, como um nome, às vezes como um código, às vezes como um número que representa uma área. E assim como mostra aqui, ele vai aparecer dentro do QGIS quando a gente for trabalhar. Aqui para representação, eu vou escolher esse nome bioma, que é o nome do bioma. Aqui em cor, eu vou colocar usar cores aleatórias para ele conseguir separar isso por cor e não vir somente com uma cor única. E ok. Aqui pode cancelar. E é só habilitar. E aí ele aparece aqui. O que é interessante a gente atribuir para vocês? É essa espacialização, né? Aqui a gente pode trabalhar em diferentes escalas. Isso aqui seria uma escala grande. Desculpa, uma escala pequena. Enquanto essa aqui seria uma escala grande, que é aproximando para observar os melhores detalhes, né? E como é essa espacialização? Aqui a gente tem um shape composto por polígonos, em que cada cor representa um bioma. Aqui a gente tem esses caracteres estranhos, mas que eles podem ser consertados. Principalmente no QGIS, em que a gente pode trabalhar com os nomes certinhos, consertando e editando esses shapes. Então, a gente tem aqui a representação da Amazônia, massa de água continental, cerrado e etc. Eu vou botar aqui o de municípios. Vou dar mais um exemplo para vocês. Aquele mesmo processo.
Vai demorar um pouquinho para carregar. E depois de aberto aqui, eu vou mudar, só para a gente conseguir ver melhor a sobreposição dos shapes. Aqui a gente consegue ver, né? Dentro de Minas Gerais, quais são as divisões do bioma aqui dentro. Por exemplo, aqui Mata Atlântica, aqui Cerrado, e aqui Caatinga, um pedacinho da Caatinga. Aqui tem a possibilidade de ver por município também. Eles estão organizados por ordem alfabética aqui. E é só clicar, dá 2 cliques que ele vai para o município. Esse é um recurso interessante, por exemplo, para quem faz licenciatura, para trabalhar em sala de aula. A gente pode pegar o município de residência dos estudantes, né, e fazer essa pequena análise. Alguns municípios aqui, eles possuem, né, 2 tipos de bioma. É interessante trabalhar isso para os alunos, por exemplo, do ensino básico, para ter essa dimensão de escala cartográfica. E só um último exemplo, que eu também pedi para vocês baixarem, que é o de clima. Aqui o arquivo shape. Abrir. Criar um novo modelo. Escolher qual dos atributos que você quer representar. Vou colocar aqui. Deve ser essa descrição completa. E a cor aleatória. Vou tirar isso daqui para não ficar tão pesado. E aqui a gente tem a divisão de climas do Brasil, trabalhada pelo IBGE. E, por exemplo, eu vou levar para Viçosa. E a gente vê que Viçosa aqui, né, esse limite, a gente tem a divisão de acordo com a classificação climática adotada pelo IBGE, porque é de lá essa fonte de dados, que Viçosa está em 2 climas. E a gente clicando, né, a gente consegue ver as atribuições, que é o tropical central, o mesotérmico brando, e aqui o subquente. Mas a ideia mesmo de trazer o Google Earth para vocês é para vocês terem ideia do que é esse arquivo shape, né? Do que ele pode representar, como ele é espacializado, para depois a gente levar e trabalhar isso dentro do QGIS. A edição propriamente desses shapes e a atribuição, né, de outras características. Vocês têm alguma dúvida? Larissa, esses são shapes que foram baixados no site do IBGE, que eu não cheguei a baixar os shapes, não. Isso, foi sim. Eu tirei todos esses 3 dados do IBGE. Eu não sei se você chegou a ver naquele vídeo, eu mostrei onde ficavam certinho esses dados, sabe? Porque no IBGE a gente tem essa divisão por categorias, tipo unidades ambientais, informações ambientais, informações territoriais, e aí vasculhando ali dentro dessas pastas a gente encontra essas informações. Entendi. Eu não cheguei a ver o vídeo, não. Mas achei sensacional essa camada aí de vários shapes mostrando os climas, né, diferentes, os municípios também. Bacana. E o Leão falou que vai ser difícil dominar. Vai nada, vocês vão ver. Rapidinho vocês pegam a prática.
A ideia, né, dessa aula prática é vocês já iniciarem esse conhecimento, né, de como trabalhar informações ambientais, como relacionar esses dados, né, vamos supor, dados de vegetação com dados de altitude, que é uma coisa que vocês vão estudar em biogeografia, né? Distribuição da vegetação, por exemplo. E trabalhar com biomas também. Essa é a ideia, que a gente possa trazer um pouquinho disso. O programa, né? Falando propriamente dele, ele tem umas ferramentas que é mais complicadas de usar, outras mais fáceis, mas por a aula ser gravada, a ideia é que vocês tenham mais espaço mesmo para tirar dúvidas e a gente não, né, fazer disso um bicho de 7 cabeças. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Certo. Se ninguém tem dúvidas, né? A gente tem um terceiro momento dessa aula, que, né, vou pedir a ajuda dos outros monitores, que é para vocês escolherem um município que vocês querem, né, continuar com o trabalho nas aulas práticas. A ideia é que cada um de vocês trabalhe com um município e trazendo as informações que a gente vai buscar sobre esse lugar. Então, a gente vai trabalhar com informação da vegetação, da altitude, sobre o uso da terra daquele lugar. A gente vai trabalhar com, assim, exemplo de balanço hídrico, a gente saber distribuição de chuva, e depois associar todos esses dados no relatório final, né? A gente fazer um apanhado de informações. E aí, a gente, né, querendo facilitar para vocês, para não ter problema com disponibilidade de dados daquele lugar, a gente seleciona alguns municípios, mas fica a critério de vocês escolherem esses que a gente separou ou não. Isso aí é totalmente, né? A gente não tem importância com isso. A ideia é que vocês trabalhem com o município. Qual seja aí a critério de vocês. Se o Túlio ou a Tati puder disponibilizar aqui no chat a lista. Só um minuto. Joia. Vocês têm alguma dúvida com aquilo que a gente pretende fazer? Ô Larissa, aqui, eu tinha visto que o Túlio mandou no grupo, ele mandou uma lista lá e, tipo, tem que fazer cadastro em alguns sites também, né? Esse cadastro é Isso. necessário mesmo? Como é que vai ser? Sim, é necessário. Eu pedi para fazer cadastro em 2 sites, que é o Google Earth Engine, que é onde a gente vai baixar dados de uso da Terra, e o cadastro no Earth Explorer, que é onde a gente vai trazer os dados de imagem de satélite, que um MDE, que a gente vai trazer um dado de altitude, e imagem de satélite termal. Tem imagem termal que, né, o Edson pediu para trabalhar com vocês, que é uma imagem da temperatura de superfície daquela cidade, e o índice de vegetação, a gente também vai tirar dados daquele lugar. E para vocês conseguirem baixar esses sites, eles exigem o cadastro. Então, é preciso sim. Entendi, velho, valeu. Sim. A Isabela está perguntando, poderia me dizer quais são os nomes do que é para baixar sobre o clima e bioma? Quando abro a pasta no site do IBGE, aparecem várias categorias. Então, lá no vídeo tem certinho, eu não sei se está muito rápido, né? Mas está lá certinho quais são as categorias. Mas de cabeça que eu lembro para você. Eu vou, como a gente tem tempo, eu vou passar aqui para vocês. Só um minuto. Olá, Larissa. Oi. Desculpa te interromper. O vídeo que você está falando é do que o Edson disponibiliza no Bioclima, não é? Não, ele não chegou a disponibilizar no YouTube, porque eu falei que ele não estava muito bem editado. Foi o link que eu mandei para eles durante a aula
prática da semana passada. Eu não sei se todo mundo pegou, mas estava todo mundo aqui em sala. Então, aí eu sugiro mandar de novo, se possível, porque o João é novo na turma. Aham, tá, vou mandar de novo, sim. Eu vou apresentar aqui para vocês. Esse mesmo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Larissa. Aqui em BG Downloads. A internet, aqui, abriu. Aí tem essas categorias, né? Atlas, cartas e mapas, imagens do território, informações ambientais. Biomas, geralmente informações ambientais. A gente tem aqui biodiversidade, climatologia. Aquele de clima que eu baixei, que eu utilizei lá no Google Earth Pro, eu baixei aqui. E em vetores. Eu até comentei com vocês no vídeo que o arquivo Shapefile ele pode vir com o nome de vetor, de camada vetorial, ou propriamente Shapefile. E aqui tá, a gente clica em vetores, coloquei a nível Brasil, né, que eu baixei, e usei esse aqui, o clima underline 5000. Então, simples, é só baixar, é só clicar, ele já começa a fazer o download. E o de bioma estava aqui em estudos ambientais. Aqui em biomas, novamente vetores, e eu baixei esse aqui, biomas de underline 5000. Mas só clicar e ele faz download. E a malha do município, eu vim aqui em organização do território. Aqui vai ter vários shapes, né? Sobre redes e fluxos geográficos, e as malhas territoriais, estrutura territorial, divisão regional. Eu usei malhas territoriais, malhas municipais. Escolhi a mais recente, que é de 2020. Aqui por unidade da federação, Minas Gerais, e aqui MG Municípios 2020. Aí aqui também é só clicar que ele vai fazer um download. É bem simples esse processo de fazer download dos dados. Sabendo qual site direitinho consultar, é bem tranquilo de fazer. Tirei a dúvida de quem perguntou, da Isabelle. Tranquilo, então. Para ficar mais fácil, eu acho que eu vou deixar colocar, mesmo esse vídeo não ter ficado tão bom, eu vou colocar no YouTube sim, que aí não vai ter problema para vocês encontrar. E a gente vai precisar ele né, que vocês consultem esse vídeo para a próxima aula. E aqui o Túlio colocou a lista de municípios. Vocês querem, o Túlio ou o Tati quer falar sobre os municípios? Posso continuar? Pode continuar. Esses municípios, o nosso critério de escolha foi variar um pouco sobre o local, né, a localização desses municípios. Variar entre região, também entre bioma, para não ficar tudo sobre um lugar só, né? Então, por exemplo, aqui Primavera de Rondônia em Rondônia, uma temática que a gente pode trabalhar dentro dele é o desmatamento. Isso vocês vão descobrindo, né, ao longo de trazer informações ambientais, o que vocês vão ver de interessante em cada município. Tem algo interessante a ser pontuado, ou se você vai fazer só a caracterização daquela área mesmo. E aí eu trouxe, né, a gente separou esses municípios olhando a disponibilidade de dados. Por exemplo, porque as imagens de satélite, quando a gente vai trabalhar, elas são feitas em vários recortes.
em vários, como se fossem vários quadradões, que pegam vários municípios. Mas alguns municípios ficam no limite entre uma imagem e outra. Às vezes entre duas, às vezes entre três. Tinha município com até quatro, pelo município ser muito grande. Então, a ideia foi reduzir esse problema, para vocês não terem que baixar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o NDVI, que é o índice de vegetação, ao invés de baixar apenas uma imagem, vocês têm que baixar quatro e depois unir essas. É só um trabalho a mais e um peso a mais para o computador, porque às vezes as imagens não são assim, levinhas, geralmente tem 1 giga cada. Então, esse foi o critério que a gente foi escolher. Primeiro, a localização de cada cidade, né? Que a gente tem informações dentro da disciplina de diversos lugares. E essa disponibilidade dos dados, né? A facilidade de trabalhar com eles. E aí fica a critério de vocês, né? Seguir esses municípios. A gente separou 13, por causa da quantidade de estudantes que tem aqui, né? Na turma. Mas se vocês quiserem trabalhar com outra cidade também, não tem problema nenhum. E aí, né, quem fica com qual cidade é da escolha de vocês também. Só que, para a próxima aula, já seria interessante que cada um tivesse um município, porque a próxima aula, né, que eu vou deixar gravada, já vai ser para fazer um mapa de localização da área de estudo, para vocês identificarem onde fica cada lugar, a gente ver as coordenadas geográficas, e também para a gente fazer um mapa de altitude de cada lugar. Então, para a gente fazer esse processo, a gente precisa ter tudo definido, da cidade de cada um. Alguém já tem assim, meu Deus, quero trabalhar muito com lugar, vou ficar com essa cidade. Alguém? Já tem manifestações no chat. O Augusto escolheu Pedras Altas. A Amanda falou que quer Ipaba, no Vale do Aço. Joia. Algum de vocês pode anotar para mim, dos monitores, que eu não tenho nada aberto aqui para anotar. Eu posso anotar. Perfeito, tudo. Ô, Larissa, eu tô no Earth Engine aqui, aí para cadastrar, e tá falando a parte de afiliação e instituição, né? Tipo assim, tem coisas Isso. aqui, é para colocar o que nisso? Augusto, você pode transmitir a tela, fazendo favor? Isso. Que aí é mais Calma aí. fácil de ajudar. Facilitar. Já temos um conflito aqui para Brumadinho. Quem vai ficar com qual? O Pedro pode escolher um outro município? Aí tá aparecendo esse negócio aqui, ó, vocês estão vendo? Afiliação, instituição, o tipo da instituição. Pera aí, Augusto. Agora tá melhor. Clica nesse no affiliation da esquerda. Da direita, quer dizer. Isso. Então, aí Coloca tipo assim, aí tá vendo, tem governo, academia, sem... Pode colocar o último. Aham. Tá Agora vendo, né? você... Pera aí, foi isso que eu coloquei. Na verdade, pode colocar academic. Uhum. Aí do lado aqui, onde você preenche, Hum, você pode colocar o UFV. tá. Isso aqui... O que eu quero checar. Aí você... Ah, Isso. bota fé. Ah, mas só isso mesmo, tá suave então. Aí eu escrevo qualquer coisa nessa descrição aqui. Tá, qualquer dúvida também pode me chamar no WhatsApp que eu soluciono. Não, demorou. Valeu. E Leão perguntou se não tem problema se é algum fora dessa lista mesmo. Não tem problema nenhum. É igual eu falei, uma coisa que você pode ser que aconteça, não é regra, né? É você ter que baixar uma quantidade maior de dados para unir esse dado depois. Mas nisso eu posso ajudar também, não tem problema não. Deixa eu só... Arthur, a sua não tá dando aí também é na mesma coisa que o Augusto estava perguntando?
Isso, só que na frase de baixo, quando eu digito qualquer coisa, não tá dando, entendeu? Apresenta sua tela aí pra gente, fazendo favor. Beleza, peraí. Tá dando ou não? Ou não deu? Não, tá aparecendo não. Vai apresentar a tela cheia. Aqui. Deu? Tá carregando aqui. Aqui, ó, eu boto o quê nesse quadrinho? Você está falando que está em vermelho? Isso. É porque eu digito qualquer coisa e não tá dando pra submeter, não. É porque, se eu não me engano, ele tem um limite mínimo de caracteres. Você tem que ir lá nele, digitar qualquer frase. Uhum. Se eu não me engano, deixa eu até fazer o É tradutor isso para eu tirar mesmo. a base. Então, no mínimo 50 caracteres. Assim que você atingir 50, Isso, ele vai liberar. Então, você Tá, vai escrevendo qualquer coisa aí que ele vai aceitar. tá bem, então. Falou. isso mesmo. Deixa eu ver se deu. Ah, deu sim. Ô, E gente, sobre as cidades, eu estou colocando, já que eu preenchi quem falou, quem ainda for escolher, vai pegando a lista que está no grupo e vai completando se quer essa cidade ou qual cidade quer, que depois a gente vai tirar as cidades que não foram escolhidas. Pode ser? Beleza. E uma coisa importante, vocês estão fazendo um cadastro aí nessas plataformas, né? Se possível, salva a senha, salva qual e-mail que vocês utilizaram, porque vocês vão precisar desses dados nas disciplinas posteriores, principalmente aí disciplina de, talvez, dinâmica, disciplina de geoprocessamento, principalmente, vocês vão fazer uso desses dados. Então, se caso, né, for trocar de computador depois, aí vocês têm essas informações salvas. Apesar de que depois lá tem como você recuperar a senha, né? Mas às vezes dá erro na plataforma, então é bom ter anotado certinho. Isso que a Tatiana falou é importante mesmo, gente. Se forem igual eu não gosto de sempre salvar a senha, porque eu nunca lembro. Anoto e perco, então deixa salvo mesmo. Vai anotando em vários lugares, porque vocês vão precisar disso mais para frente. Tanto nessa disciplina quanto nas outras. Mais alguém tem alguma dúvida em relação à disciplina, em como vai funcionar, em relação ao que a gente passou hoje?
No chat não temos dúvida, Larissa. Oi, gente, se ninguém tem dúvida, se, né, Túlio, Tati, não quiser falar mais nada, eu acho que por hoje é isso, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação dessa aula de hoje. Certo. Então, só lembrando, amanhã vai ter um vídeo para vocês já do que a gente vai, como trabalhar no QGIS, né? Já ensinando a fazer um mapa de localização, como fazer o layout desse mapa. E também a trabalhar com o dado SRTM, que a gente vai trabalhar com altitude, mostrando as diferenças de elevação do município que vocês vão trabalhar. E a próxima aula prática, então, vai ser essa assíncrona. Vocês vão ter um momento da aula para fazer, que vocês podem utilizar para fazer, assistir, fazer o mapa, ou vocês podem levar o que tiver pronto, ou ir para tirar dúvida. E durante a semana também a gente vai ter os momentos de monitoria, né? Que vocês podem levar para tirar dúvida. A minha, principalmente, vai ser dúvida da prática. Então, tendo problema com QGIS, vocês podem ir no meu horário. Acredito que de algum dos meninos também. E é isso. Eu também, em breve, vou disponibilizar os horários que eu vou fazer atendimento. E se vocês também tiverem dúvidas, tanto da prática como teórica, eu estarei lá disponível. E também pode mandar mensagem no WhatsApp também, que a gente tenta fazer o máximo possível. Eu estou falando isso no meu caso, né? Isso. Eu também ia falar, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, no grupo ou no privado, qualquer coisa. E a gente faz o possível aí, né, para poder sanar a dúvida de vocês. Para mim também, gente. Manda lá que, né? Um jeito a gente dá.